O Evangelho é uma mensagem confrontadora. A mensagem que João anunciava, de fato causou agitação em Israel. E o texto nos mostra que uma multidão foi atraída para ouvi-lo pregar. E a pergunta que nós temos que fazer é: como que um homem que tinha uma pregação tão impactante como essa conseguiu atrair tanta gente? O texto nos mostra que ele não tinha boa aparência, ele não andava na moda, não era rico, não era nenhum popstar, ele não promoveu nenhuma festa para atrair as multidões, ele não promoveu nenhuma campanha evangelística com muitas bandas ou pregadores boa praça. Ele não prometeu bênçãos, não prometeu riqueza, não prometeu saúde, não prometeu cura e resolução dos problemas das pessoas que iam para ouvi-lo. Nada disso. João simplesmente pregou. João simplesmente anunciou a palavra de Deus. A sua mensagem vinha diretamente de Deus. E esta mensagem era uma mensagem dura, que incomodava muita gente, justamente porque ele não buscava a popularidade, mas buscava simplesmente cumprir a vontade daquele que o havia enviado para ser um arauto. João não era um pregador comprometido com o politicamente correto, mas ele era um profeta e profeta de Deus. E é por isso que a sua mensagem é uma mensagem de confrontação. Depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando a mensagem de arrependimento. João, com a sua mensagem, confrontava a nação de Israel que havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida. E João aparece pregando, dizendo: volte-se para Deus. Vocês estão em pecado. Como eu citei na introdução, a sua mensagem era: raça de víboras, hipócritas, voltem-se para Deus. Sua pregação, queridos, era sobre um Salvador maravilhoso chamado Jesus. Ele pregava uma mensagem simples sobre a necessidade das pessoas lidarem honestamente com os seus pecados. Por isso que, quando nós comparamos a mensagem de João Batista e comparamos com muito daquilo que é pregado como sendo o Evangelho de Deus hoje, nós não ficamos surpresos quando a comparação nos leva a perceber que muito que é pregado hoje não é igual à mensagem que João Batista pregava no passado. O saudoso reverendo Elben César afirmou que, por não suportarem a pressão, teólogos e pregadores estão atendendo ao clamor das multidões. Quando não se omitem, pregam outro evangelho. Ao fazerem isso, eles ganham a atenção e os aplausos dos homens, mas suas pregações não salvam, pois estão pregando outra coisa, mas não o evangelho de Jesus Cristo. Essa semana, lendo um artigo na internet, um escritor chamado Oswald Jacob, ele alista 7 tipos de pregações nos dias atuais. Ele diz que nós temos a pregação positiva, que é aquela do tipo: é só vitória. Nós temos a pregação da prosperidade, semeia esperando a colheita. Temos a pregação da confissão positiva: eu determino, eu mando, eu ordeno. Temos a pregação light, aquela do tipo: nós não falamos sobre o pecado, não falamos sobre a queda de Adão. Tem a pregação marqueteira: eu tenho para você projeção pessoal. E tem a pregação engraçada: eu tenho que fazer o meu auditório rir o tempo inteiro. E sabe o que esses tipos de mensagem têm em comum? O homem como centro. O homem é o centro desse tipo de mensagem. E quando o homem é o centro da mensagem que é proclamada em um púlpito, ela deixa de ser uma mensagem salvadora e passa a ser, como Michael Horton fala, um deísmo moralista terapêutico. Deísmo porque Deus não se envolve em nada.
Moralista, porque é sempre algo que eu tenho que fazer. E terapêutico, porque é um guia pessoal de autoajuda. Meus irmãos, que nós não venhamos incorrer no erro que muitas igrejas e pregadores vêm caindo, adulterando, mudando, mercadejando o Evangelho simplesmente para atrair ou ganhar a popularidade das multidões. Que possamos continuar expondo o Evangelho como a boa nova de Jesus Cristo, que resolve o problema do pecado do homem, lhe oferecendo uma vida transformada a partir do seu arrependimento. Como igreja presbiteriana, que continuemos a caminhar na contramão da história, da nossa cultura, apresentando o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que é poder de Deus que salva pecadores. O Evangelho é poderoso para mudar pessoas injustas para justas, de desonestas para honestas, de hipócritas para sinceras, de egoístas para liberais, de arrogantes para humildes. Que assim como João Batista, que venhamos pregar o que pecadores precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Preguemos o Evangelho e nós iremos ver Deus fazer a sua obra de salvar pecadores. Spurgeon dizia que o Evangelho é como se fosse um leão dentro de uma jaula. Ele afirmava que quando você coloca um leão dentro de uma jaula e você abre a jaula, você não precisa dizer para o leão, ataque. É instinto dele, ao sair da jaula, fazer o seu trabalho. Spurgeon dizia, assim é o Evangelho. A igreja tem que simplesmente abrir a jaula, pregar o Evangelho e deixar que Deus saia e faça o seu trabalho de salvar pecadores arrependidos. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem confrontadora, porque confronta a realidade que o homem vive, uma realidade pecadora, e que precisa voltar-se desesperadamente para Deus, ou irá incorrer em juízo eterno.